said she didn't want to do it anymore because they were my notes. No, that's not what. Wait a second. Want to fight about it? No, I'm telling you. There were other reasons? Yes. Okay, well, when you come up, you give us the other reasons. It's not your turn yet. All right. You know, I can change my mind. Mm-hmm. All right. So, from what I remember, Que eu me lembro, she said, I'm just reading your notes. ela falou, eu só tô lendo as tuas anotações. So, being a loving priest, Então, sendo um sacerdote amável, I said, yeah, but you read better than I do. eu falei, sim, mas tu lê melhor do que eu. Now we find out 30 years later there were other reasons Agora nós descobrimos 30 anos depois que havia outras razões, that she hasn't preached in over 30 years. pelas quais ela não pregou por mais de 30 anos. So she can give you those reasons briefly, but I'm going to have her read. Now I'm going to admit E ela pode dar as razões daqui a pouco, mas ela vai ler. Só que eu tenho que admitir that this is going to be somewhat tedious, que isso vai ser um pouquinho tedioso. a lot of information. É muita informação. It's not really a formal message. Não é uma mensagem formal. But I felt it was important enough to update us, Eu achei que fosse importante o suficiente para nos atualizar, to have some of the lingering questions on the 50-part series. por causa para termos algumas das perguntas das últimas 50 partes, Understanding the end times from Messiah's lips much better. entendendo muito melhor os tempos finais dos lábios do próprio Mashiach. So if I didn't think it was important, I would not have asked her to bring it. Se eu não achasse importante, eu não teria pedido para ela trazer isso à tona, né? There's very important information that will address some of the concerns that some of our friends É uma informação muito importante que vai abordar as preocupações de que alguns dos nossos amigos may have regarding the return of Yahusha talvez Yeah. tenham when he said he would return. a respeito do retorno de Yahusha quando ele disse que retornaria. I want to also mention something that the Ruach is putting on my heart now. Eu também quero mencionar algo que o Ruach está colocando no meu coração. There are some individuals who have not and do not plan on tackling and studying this vital issue. Há alguns indivíduos que não estudaram e nem estão planejando estudar esse assunto vital. And one of the reasons is because their leadership has already agreed to disagree with Yahuwah. E uma das razões é porque a liderança deles já concordou em discordar de Yahweh. It's one thing to say I agree and disagree with you personally because you personally don't present scripture. É uma coisa dizer, eu discordo de ti pessoalmente porque pessoalmente tu não traz a escritura. But having listened to 50 parts and the hundreds of scriptures that we have given as proof, Mas tendo ouvido 50 partes e as centenas de escrituras que nós demos como prova, and you still pull the shalom card, mas vocês ainda puxam o cartão da Shalom, we agree to disagree. nós concordamos em discordar. Let me serve notice upon you. Deixa eu dar um aviso para vocês. You are choosing to disagree with the Almighty. Vocês estão escolhendo discordar do Todo-Poderoso. And it's true, the leadership does not believe that Yahusha came. E é verdade, a liderança de vocês não acredita que Yahusha veio. Your pastor, your leader, your home group leader, O teu pastor, o grupo do your teu líder, so-called o líder do teu board of grupo em casa, elders, which is a joke. That's not in scripture. o Your teu suposto, so-called board of elders, o teu suposto painel de anciãos, que não é escritural para começo de conversa, which is why they're always bored, que é o motivo pelo qual eles estão sempre entediados, straining at gnats and swallowing camels. coando mosquitos e engolindo camelos, Is not a pass or an excuse for the member of such a group mas isso não é um passe ou uma desculpa para o membro de tal grupo to research these matters like a Berean in Acts chapter 17. pesquisar esses assuntos como um bereu de Atos 17. How many know Berean is not the name of a Bible? It's the name of students who read the scriptures and didn't take the cell group leader's word for it. Quem aqui sabe que os bereus eram aqueles caras que não levavam a palavra do líder a sério antes de ver na escritura o que ele estava falando? Every child of Yahuwah Todo filho de Yahweh has an obligation tem uma obrigação to be a Berean and to study these things that are coming from the leadership chair
if these things are so. Tem a obrigação de estudar essas coisas nas escrituras que estão vindo da cadeira do líder, se elas forem de fato verdade. So you don't get to say, no, thank you, I'm not interested, Então você não pode dizer, não, obrigado, eu não estou interessado. when Yahuwah is calling you to consider his word. O Yahweh está te chamando para considerar a palavra dele. You don't get to disagree with the Almighty. Você não pode discordar do Todo-Poderoso. So what would I do if I was in a group where the leadership made fun of the fulfilled eschatology people like us? They're sitting there laughing at us, making fun. I wouldn't laugh too hard. O que eu faria se o meu líder estivesse lá fazendo sacanagem, zombando das pessoas da escatologia cumprida? Eu não riria com tanta força, se eu fosse vocês. So that individual has an obligation not to create a disturbance, but to study like a Berean if Yahusha has returned, and if he has, and the leadership continues to disagree with the Almighty, then that person does not have a right to cause trouble, but he should consider a new congregation. Essa pessoa não tem o direito de causar algum distúrbio ou alguma cisão, mas ela tem a obrigação de estudar. E se Yahusha realmente voltou, como está sendo dito, mas o líder ainda continua discordando de Yahweh, ela não pode causar divisão, mas ela deveria considerar uma outra congregação. So Rebbetzin Rivka is going to be sharing this with us. Então a Rabina Rivka vai compartilhar isso conosco. I'm sure she'll give us the real reasons. Tenho certeza que ela vai nos dar as verdadeiras But razões, not too long because she has a lot to cover. mas não por muito tempo, porque ela tem muito para cobrir. And most likely she's going to mess up my umbrella when she gets here. Provavelmente ela vai bagunçar o meu guarda-chuvinha aqui. So if you see something like this, Então, se vocês verem algo tipo assim, that means my wife has arrived. isso significa que a minha esposa chegou aqui. So we'll leave it up and see what happens. A gente vai deixar aqui e ver o que vai acontecer. So the message she'll be sharing is entitled, How Could the Assembly Have Missed the Second Coming? Então, a mensagem que ela vai estar compartilhando é: como que a Assembleia pode ter perdido a segunda vinda? And this is going to answer a lot of questions that you guys have been wrestling with, probably over the course of the last 4 months. Isso vai responder muitas perguntas com que vocês têm tido problema, possivelmente pelos últimos 4 meses. Let's give our Rebbetzin a hand. No kissing. Come on. No kissing. Okay, guys. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Okay, Are you going to stand or sit for this? 30 teaching? years ago, Excuse me. Are you going to stand or sit for this? teaching? I'm just standing for a minute. Okay. All right, But you already moved the umbrella. I did. 30 years ago, 30 anos atrás, back when In a land that far away. incident happened, quando esse incidente aí aconteceu, it was on a day when Shaliach was sick. He had the flu or a cold or something. foi num dia que o Scholler estava doente, gripado ou algo assim. And he just didn't feel up to going. E ele só não estava afim de ir, de fazer alguma coisa. So he asked me if I would stand in for him. E ele me perguntou se eu ficaria de pé e cobriria ele. And I went, well, and he said, look, you can take my notes and the whole thing that he just told you. Ele falou: não, você pode pegar minhas anotações e tudo que ele falou para vocês. However, he neglected to mention one little thing. No entanto, ele negligenciou em mencionar uma coisinha. Any of you who have owned a restoration scriptures for a few years Qualquer um de vocês que tem uma escritura de restauração há alguns anos, know that when we go from one edition to another edition, vocês sabem que quando a gente passa de uma edição para outra, the page numbers change. os números de página mudam. Okay, so I took the notes. And Então eu I peguei as sat at home. anotações, I sat at home and I studied the teaching, eu sentei em casa e estudei o ensino, and I made notes, and I was using my Bible, my Eu- restoration scriptures, aí eu fiz as minhas anotações e eu estava usando a minha Bíblia, as escrituras de restauração, at home. em And- casa. I took my notes,
but somehow I managed to leave my scriptures at home. Eu peguei minhas anotações, levei comigo, mas eu esqueci a minha Bíblia em casa. But I didn't realize it until I got up to the Bema. Eu só percebi quando eu cheguei no Bima. So every single page reference that I had was wrong. Então todas as referências de página que eu tinha estavam erradas. So I had to sit there and look up all of the scriptures while I was trying to teach. Então eu tive que sentar lá e procurar todas as escrituras enquanto eu estava lá sentada tentando ensinar. And I had, I don't know, must have had about 50, 60 people there. There were about 60 people sitting there in the Kehillah, E tinha umas 60 pessoas lá naquele lá, mais ou menos, looking at me olhando para mim, like, what is wrong with you? olhando para mim, o que tem de errado contigo? And nothing right. Every single verse, Everything every page number was screwed up. that's different. So, Todas as anotações e referência de página estava tudo errado nas minhas coisas. and to any of you who ever have taught a message, I'm sure that nothing like that has ever happened to you. Only me. Para alguns de vocês que já ensinaram a mensagem, eu tenho certeza que nada disso aconteceu com vocês, só comigo. So, anyhow, I was so embarrassed Eu fiquei com tanta vergonha that I told Shalia, I'm not ever doing that again. eu falei para o Cholia que eu nunca mais vou fazer isso. And that was the last time she taught. No, that's not true. I haven't You taught taught. the women. Yes, I've taught the women Eu ensinei as mulheres já, with my own notes, not com as his. minhas próprias anotações, não as dele. So, You know what I mean. I mean the Bema. yes, that was the last time So why you say it's not true? because I've taught the women. Let's show people we're married. Let's argue. I'm not disagreeing with you. I'm just saying. And I taught children. Also, E eu ensinei crianças também. so anyhow, this message is how could the church miss the second coming? A mensagem é: como que a igreja pode ter perdido a segunda vinda? And we'll see how it goes today. Mas vamos ver o que vai rolar hoje. Better than last time. I hope so. Melhor do que a última vez. Gotta be better than last time. Can't be worse. I don't know if that's the best position. One of the most frequently cited objections to full preterism Uma das objeções mais citadas do preterismo completo, or covenant eschatology ou da escatologia da aliança, is how could the Kehillah have missed the second coming? é como é que a Kehillah pode ter perdido a segunda vinda? This teaching gives 7 responses to this question. Esse ensino dá 7 respostas a essa pergunta. First of all, the Kehillah did not miss the second coming. Primeiro de tudo, a Kehillah não perdeu a segunda vinda. In fact, one of Yahusha's most famous prophecies about the event, Na verdade, uma das profecias de Yahusha mais famosas sobre o evento, the Olivet Discourse, o discurso do Monte das Oliveiras, he told his Talmidim to flee from Jerusalem when they saw the city surrounded by the Roman armies. ele disse para os talmidim dele fugirem de Jerusalém quando eles vissem a cidade cercada por exércitos romanos. And you can find that in Luke 21, verses 20 and 21. E você consegue encontrar isso em Lucas 21, do 20 ao 21. And they did, they left. E eles fugiram. As a result, the believers escaped the horrific judgment that followed, in which 1.1 million Jews were slaughtered and another 97,000 were taken into slavery. E eles fugiram do julgamento que matou 1,5 milhão de judeus e 97 mil foram tomados cativos. A theologian by the name of Adam Clarke said in his commentary on this event, Um teólogo chamado Adam Clarke disse no comentário dele sobre esse evento: it is very remarkable that not a single believer perished in the destruction of Jerusalem. é muito surpreendente que nenhum crente pereceu no julgamento de Jerusalém. Although there were many there when
Cestius Gallus, who was a Roman general, and Embora haviam muitos lá, quando Cestius Gallus, que era um general romano, when he invaded the city, quando ele invadiu a cidade, all who believed in Mashiach left Jerusalem and fled to Pella. todos que creram no Mashiach fugiram de Jerusalém para Pela. And they fled to other places beyond the Yarden River. E eles fugiram para outros lugares além do rio Yarden. And so they all marvelously escaped the general shipwreck of their country, and not one of them perished. Então todos eles fugiram do naufrágio geral do país deles e nenhum deles pereceu. So the first century Kehillah did not miss the second coming. Então a Kehillah do primeiro século não perdeu a segunda vinda. The later Christian establishment might have missed it, Agora, o estabelecimento cristão posterior talvez tenha perdido, but the first century believers did not. mas os crentes do primeiro século não o fizeram, Because not one of them was slaughtered. Right. e nenhum deles foi morto. Second of all, it should Segundo, not be all that surprising that the post-biblical establishment would get some doctrines wrong, because there are numerous examples of just this sort of thing happening, even in the scriptures. não é surpresa que alguns desses julgamentos quanto a esses eventos seriam interpretados de forma errada, dado ao tamanho de informação das escrituras sobre. For example, Por exemplo, during the refurbishment of Solomon's temple, durante a É. reforma do Templo de Salomão, around 825 BC, por volta de 825 antes da Era Comum, the high priest, whose name was Hilkiah, found the Torah in the temple of Yahuwah, and after showing it to the king, Yoshiahu, the king tore his robes because he realized that Israel had not been keeping the requirements of the law for quite some time. quando, em 825 antes da Era Comum, o sumo sacerdote na época era um cara chamado Hilkiah. Ele encontrou um pergaminho da Torá, das Escrituras, num dos quartos do templo, e quando ele mostrou para o rei da época, o rei Yoshiahu de Yahudá, ele rasgou as suas vestes porque ele entendeu que o povo de Astrahal estava desobedecendo a Yahweh por vários séculos naquele ponto. You can find the account in 2 Kings 22, verse 8. E vocês conseguem encontrar o relato isso é 2 Kings, I'm sorry? Yes. Em 2 de Reis 17, versículo 8. Likewise, when Yahusha began his ministry, he condemned the scribes and the Pharisees for keeping their traditions over the teaching of Scripture. E da mesma forma, quando Yahusha operou o seu ministério, ele condenou os fariseus por obedecerem às tradições ao invés das palavras de Yahweh. He said, "Why do you also transgress the commandments of Yahuwah because of your tradition?" Ele disse, por que vocês também transgridem contra os mandamentos de Yahweh por conta das suas tradições? And that's in Matthew chapter 15, verses 3 through 7. E isso está em Mateus capítulo 15, dos versículos 3 ao 7. So we have to understand that doctrinal error can develop very quickly. Então nós podemos entender e discernir que essa doutrina de erro pode se expandir muito rapidamente. Even in assemblies founded by the apostles themselves. Até nas assembleias fundadas pelos próprios apóstolos. Paul founded the Kehillah at Corinth, Paulo fundou a Kehillah em Corinto. and he taught them face to face for more than a year. Ele os ensinou face a face por mais de um ano. And yet, shortly after Paul had left them, Ainda assim, pouco tempo depois que Paulo os deixou, the Corinthians were practicing sexual immorality, as is not even named among the Goyim. os coríntios estavam praticando imoralidade sexual tamanha que nunca foi nomeada entre as nações. They were having a disorderly type of communion.
Eles estavam tendo um tipo de comunhão desordenada. And that's in 1 Corinthians chapter 11, verses 20 through 22. Isso está em 1 de Coríntios 11, do 20 ao 22. And they were denying the resurrection of the dead. Eles estavam negando a ressurreição dos mortos. The key point here. O ponto-chave aqui, The apostles, the 12 apostles, os 12 apóstolos, planted those congregations eles plantaram essas congregações, face to face. face a face. And they had already started teaching error on the resurrection, Mas eles já estavam ensinando erros sobre a ressurreição, sexual purity, pureza sexual, Passover procedures. procedimentos da Pessah. You getting the point? Tá entendendo o ponto? It didn't take 500 years for the Catholics and the Protestants to deny the second coming. The very congregations planted by the 12 apostles, after the apostles left, had already fallen into gross error. Não precisaram de 400, 500 anos para negar a segunda vinda do Mashiach. As congregações fundadas pelos próprios apóstolos, quando eles saíram, já começaram a ensinar as coisas de uma maneira errada, logo depois que eles foram para outras. Why would it be surprising that within the next 100 years, E por que seria surpreendente que dentro dos próximos 100 anos, let's say by 100 or 120 AD, vamos supor, por volta de 100 e 120 AD, they had denied the second coming? eles estariam negando a segunda vinda? Yes? Especially since they weren't residents of Jerusalem. Especialmente já que eles não eram residentes de Jerusalém. So don't be surprised that for 2,000 years, nobody's believed in the second coming. Within the lifetime of Paul and Peter, they didn't believe 90% of the stuff that they were taught. Não se surpreendam que há 2000 anos ninguém acredita na segunda vinda. In 2 Thessalonians 2, Greek word is apostasia. Não se surpreendam pelo fato das pessoas terem esquecido a segunda vinda nos últimos 2000 anos. No tempo de vida de Pedro e Paulo, a galera já não estava mais acreditando em 90% das coisas que eles estavam ensinando. Essa é a grande apostasia, essa é a grande caída de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses. And even worse example is that Rav Shaul founded the church in Galutia. E outro exemplo é que o Shlomo Shaul fundou a Assembleia em Galutia. And yet, almost immediately after departing, E quase imediatamente depois da partida dele, practically before Rav Shaul even arrived home to Antioch a few weeks later, praticamente alguns dias antes de o Shlomo Shaul chegar em Antioquia, alguns dias depois, the Galatians had devolved into grave error, teaching os Gálatas já tinham voltado para um grande erro, teaching that believers must be circumcised and follow the other old covenant requirements. ensinando que os crentes devem ser circuncidados e seguindo os requisitos da antiga aliança. Without getting into this, Sem entrar nisso aqui, they were getting circumcised, eles estavam sendo circuncidados, following the Torah, segundo a Torá, before they had a covenant relationship with Yahushua. antes de terem um relacionamento de aliança com Yahusha. So if you ask a Wiccan, or if you ask Aleister Crowley to get circumcised, is that in order or out of order? Se tu pedir para um Wicca ou para o Aleister Crowley se circuncidar, isso está fora de ordem ou dentro da ordem? So the Galatians had reversed the process of the covenant. Então os Gálatas eles reverteram o processo da aliança. We do not teach against circumcision. Nós não ensinamos contra a circuncisão. We teach against circumcision of those who are not Abraham, Genesis 15, covenant people, and then the circumcision comes as a result of the circumcised heart, not the other way around. So the point is, they disregarded what Paul had taught them and reversed the order within the first century. So now here we are 2,000 years later. Oh my gosh. For 2,000 years, nobody believed in the second coming. We must be a cult. Well, they didn't believe anything they were taught within the first 100 years. Mas nós ensinamos contra o ensino da circuncisão para aquelas pessoas que não são como o povo de Abraão de Gênesis 15, um povo de aliança. Mas a circuncisão ela é uma amostragem ou uma externalização de uma realidade interna, ou seja, a carne é circuncidada quando o coração está circuncidado.
mas essas pessoas eles estavam torcendo tudo que tinham sido ensinados dentro do primeiro século. Então a gente pensa hoje em dia, tá, mas por que por 2000 anos ninguém acreditou na segunda vinda? A gente deve ser uma seita. Dentro dos primeiros 100 anos da congregação, eles já estavam rejeitando tudo que o Sholem Shaul tinha ensinado para eles, se não tudo, quase tudo. So for anyone who's listening, please understand that circumcision is not a substitute for salvation. Então, para que todo mundo que está ouvindo entendam que a circuncisão não é um substituto para a salvação. Rav Shaul wrote, O Sholem Shaul escreveu: I am shocked that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Mashiach and are turning to a different gospel. Eu estou chocado que vocês tão rapidamente estão saindo ou partindo da graça do Mashiach e estão se virando para longe daqueles que ensinaram o evangelho. And that's Galatians 1, chapter 6. Verse 6. Isso é Gálatas 1, versículo 6. So, doctrinal errors can develop very quickly, even in assemblies founded by the apostles themselves. So Erros doutrinários podem ser desenvolvidos muito rápido, mesmo em congregações fundadas pelos próprios 12 apóstolos iniciais. Are you guys getting the gravity of what she's reading? Vocês estão entendendo a gravidade do que ela está lendo? The 12 apostles Os 12 apóstolos taught them. ensinaram esses caras. Not Don Preston, not Moshe Kanuchowski. Não Don Preston, não Moshe Kanuchowski. Within 80 to 100 years, they went to a completely different message. E dentro de 80, 100 anos, eles foram para uma mensagem completamente diferente. It should not surprise us. Então isso não deveria nos surpreender. If they denied the resurrection, if they denied the order of circumcision, if they denied other key essentials, why would we be surprised that they denied the second coming? Because they didn't have to run for their lives, did they? Se eles negam a circuncisão, se eles negam a ordem da ressurreição, a gente não deveria estar surpreso que eles negaram a segunda vinda, porque naquele tempo isso não tinha acontecido ainda, certo? Eles não tinham que fugir para lugar nenhum. The believers in Jerusalem didn't deny the second coming because every one of them was spared. Os crentes em Jerusalém não negaram a segunda vinda, porque todos eles foram poupados. Spared their life. A segunda vinda poupou a vida deles. How many believers were killed in the Jewish-Roman War? Quantos crentes foram mortos na guerra judaico-romana? Zero. So Zero. they believed in the second coming, but these congregations outside of Judea, how quickly they forgot the sign of his coming, because it didn't affect them. Eles não foram mortos porque a segunda vinda basicamente foi o cumprimento de um aviso para eles fugirem. Mas aquela galera em Gálatas, em Efésios, eles se esqueceram rápido da segunda vinda porque não afetou eles, não foi no lugar onde eles estavam. So, how much more could this sort of thing have happened after the apostles were no longer around to make corrections? Quanto mais, então, essas coisas poderiam ter acontecido depois que os apóstolos já não estavam mais lá para fazer correções? Thankfully, we have their writings preserved. in the Brit Felizmente, Hadashah nós temos os escritos deles preservados na Brit Hadashah. Sorry, my internet's kind of weird. with which to test our doctrines and traditions. Com os quais testar as nossas doutrinas e tradições. Third, some people in the biblical church establishment missed the second coming for the same reason that some of the people in the Jewish establishment missed the first coming. E terceiro, algumas pessoas da igreja ou da assembleia estabelecida perderam a segunda vinda pelo mesmo motivo de que algumas pessoas do estabelecimento judaico perderam a segunda vinda. They both mistakenly expected the Messiah to establish a physical kingdom on earth. Ambos, erroneamente, esperaram que o Mashiach estabelecesse um reino físico na terra. Read that again, please. They both mistakenly No, the expected. whole thing. The whole thing. Some people in the post-biblical establishment missed the second coming for the same reason that some people in the Jewish establishment missed the first coming. Algumas pessoas do primeiro estabelecimento
pós-bíblico da Assembleia perderam a segunda vinda pelo mesmo motivo que as pessoas do estabelecimento judaico perderam a segunda vinda. They both mistakenly expected the Messiah to establish a physical kingdom on earth. Ambos pensaram e esperaram que o Mashiach estabelecesse um reino físico na terra. Yahusha, on the other hand, specifically said that the Malchut of Yahuwah is spiritual, not physical. Mas o Mashiach disse com as próprias palavras que o reino de Yahuwah é espiritual e não físico. So we should not expect to see it with our eyes. Então nós não deveríamos estar esperando vê-lo com os nossos olhos. The Malchut of Yahuwah does not come with observation, O Malchut de Yahuwah não vem por observação. nor will they say, see here or see there. Tampouco eles dirão, veja aqui, veja lá. For indeed, the Malchut of Yahuwah is within you. Pois de fato o Malchut de Yahuwah está dentro de vocês. And you can find that in Luke 17, 20 through 22. E vocês conseguem encontrar isso em Lucas 17, do 20 ao 22. My kingdom is not of this world. O meu reino não é deste mundo, It is not physical. não é físico. If my kingdom were of this world, Se o meu reino fosse desse mundo, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. But my kingdom is not from here. Mas o meu reino não é daqui, It is from Yahuwah. é de Yahuwah. And that's Yochanan 18, verse 36. Isso é Yohanan 18, versículo 36. For the kingdom of the Malchut of Yahuwah is not a matter of eating and drinking, Pois o Malchut de Yahuwah não é uma questão de beber e comer, but of righteousness, mas de justiça, peace, and joy paz e alegria in the Ruach HaKodesh. do Ruach HaKadosh. Very truly I tell you, Em verdade vos digo, no one can see the Malchut of Yahuwah unless they are born again. ninguém pode ver o Malchut de Yahuwah a menos que eles sejam nascidos de novo. The kingdom of Yahuwah is spiritual, not physical. O And reino it, de arrived, Yahuwah é espiritual e não físico. and it arrived in the first century. E ele chegou no primeiro século. Yahusha said, but if I cast out demons with the finger of Yahuwah, Yahusha disse, mas e se eu expulso demônios pelo dedo de Yahuwah? surely the kingdom, the Malchut of Yahuwah has come upon you. Certamente o Malchut, o reino de Yahuwah, veio sobre vocês. And that is in Luke 11, verse 20. Isso está em Lucas 11, versículo 20. The kingdom of Yahuwah arrived in the first century, and it is spiritual. O reino de Yahuwah chegou no primeiro século e é espiritual. So in other words, as long as people look for a second coming, Em outras palavras, enquanto as pessoas estiverem procurando uma segunda vinda, for a physical coming, ou uma vinda física, they will not understand that he has come. eles não entenderão que ele veio. Because they insist, in order for them to accept it, it has to be physical. Porque eles insistem que para vocês, para ser aceito, tem que ser físico. Yahuwah is saying you either do it my way or no way at all. E ela fala, ou vocês fazem do meu jeito ou não fazem. It's not there, it's not there, it's not there, it's not in heaven, it's not on earth, it's not physical. Não está lá, nem cá, não é físico, não está na terra. So the Jews missed the first coming, same reason believers missed the second coming. Both houses expected a physical kingdom. Então, That's why when I first opened my mouth, none of this made sense because you all had this vision that everything was going to manifest in the physical. e é por isso que os judeus perderam a primeira vinda e os crentes perderam a segunda, porque todo mundo estava esperando um reino físico. Por isso que quando eu abri minha boca sobre esse assunto pela primeira vez, nada fez sentido, porque estava todo mundo aqui esperando por algo físico acontecer diante dos nossos olhos. So until both Ephraim and Yehuda grasp this idea, Então, até que ambos, Afraim e Yahudá, entendam essa ideia, there will continue to be false expectations about Mashiach's arrival.
Falsas expectativas sobre a chegada do Mashiach continuarão existindo. Fourth, Quarto ponto. the great apostasy A grande apostasia likely set the early post-biblical establishment on some faulty doctrinal trajectory provavelmente estabeleceu a segunda vinda numa trajetória doutrinária falsa, which over time got baked into its creeds and traditions. o que ao longo do tempo levou à criação dos credos e tradições. In fact, Yahusha had warned that prior to his second coming, false prophets would rise up. E aliás, de fato, Yahusha avisou para eles antes da segunda vinda que falsos profetas se levantariam And that they would deceive even the elect. e que eles enganariam mesmo os eleitos. That's Matthew 24:24. Isso é Mateus 24:24. Over the years, did you ever wonder the difference between the elect and the very elect? You ever wonder Alguns, about that? ao longo dos anos, vocês já se perguntaram sobre a diferença entre os eleitos e os muito eleitos? I'm sorry I'm boring you. Desculpa se eu estou lhes Over the entediando. years, I wondered, what is the difference between the elect, the bride, and the very elect? Ao longo dos anos eu me perguntei, qual que é a diferença entre os eleitos, a noiva e os muito eleitos? I believe we have our answer. The elect fell away from the timeline of his return Acho que nós temos a resposta. Os eleitos caíram da linha do tempo do retorno dele, by not heeding Yahusha's warnings about the false teachings. ao não ouvir os avisos de Yahusha sobre os falsos professores e ensinos. 1% or the 2%, the very elect escaped. Mas o 1 ou 2%, os muito eleitos, escaparam. Today we're alive and we say the Lord will not come, he has come. E hoje nós estamos vivos e dizemos, o mestre não virá, pois ele já veio. Very elect. Muito eleitos. The elect cannot say what you and I now say, Os eleitos não conseguem dizer o que eu e vocês dizemos. but the very elect can. Mas os muito eleitos conseguem. The very elect have had it revealed to them. Porque os muito eleitos tiveram isso revelado a I always eles. wondered about that. Eu sempre me perguntei quanto a isso. Yahusha, elect means elect, no? Yahusha, eleito significa eleito, não? Sneaker means sneaker, no? Tênis significa tênis, não? Is there a sneaker and then there's a very elect sneaker? Então quer dizer que tem um tênis e um tênis muito eleito? Yeah. There are Sim. certain sneakers that are like $600. Há certos tênis que custam $600 cada par. Beyond my pay grade, that's for sure. But that's why I go barefoot. It's cheaper. Yahusha asked, when the Son of Man comes, Yahusha perguntou, quando o Filho do Homem vir, will he really find faith on the earth? ele vai encontrar fé na terra? Say it again. When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Quando o Filho do Homem vier, ele realmente encontrará fé na terra? Kind of faith that he deposited in the very elect, yes? O tipo de fé que ele depositou nos muito eleitos, certo? So in other words, he's not talking about 2,000 years later. In the first century, hardly anybody believed him when he came back. By the time he came back, even the believers had disappeared. There was very few who believed in the second coming. This is not a new phenomenon. Oh my gosh, this is a cult. No, this was a pre-existing condition. When Yahusha returned in the first century, almost nobody expected him to return. They gave up hope. And that was only 30, 40 years. Em outras palavras, ele não estava falando da gente, quando ele voltar hoje, em 2026, ele vai encontrar fé na Terra. Não, naquele tempo, dentro do próprio primeiro século, dentro de 40 anos, não foi nem muito tempo, as pessoas, mesmo os muito eleitos, já estavam caindo da fé, as pessoas já tinham deixado a esperança e deixado a crença. Então, isso não tem nada a ver com o mundo de hoje, isso era direcionado ao povo daquele tempo, porque naquele tempo as pessoas já deixaram de acreditar no que Yahusha ensinou. Well, Yahusha was obviously using hyperbole here. Yahusha estava, obviamente, usando uma hipérbole aqui. And we know this because he said elsewhere that the assemblies in Smyrna and Philadelphia were faithful. E nós sabemos isso porque ele disse em outros lugares que as assembleias de Esmirna e Filadélfia eram fiéis. And you can find that in Revelation chapter 2, 8 through 11. E vocês conseguem encontrar isso em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Nevertheless, there was
still much confusion and apostasy in the days leading up to the second coming. No entanto, ainda havia muita confusão e apostasia nos dias que levaram até a segunda vinda. Shaul had warned that great apostasy would precede the second coming. Shaul falou que uma grande apostasia precederia a segunda vinda. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away, the great apostasy, comes first. Mas que nenhum homem lhes engane, pois uma grande apostasia virá antes da vinda do Filho do Homem. See, and you know what? Before you started teaching full preterism, E antes de você começar a ensinar o preterismo completo, that statement meant something completely different. essa declaração significava algo completamente diferente. That statement meant, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless there's a falling away in which evil will become darker and light will become lighter, or something like that. Antigamente isso significava que nenhum homem lhes engane, pois haverá uma grande queda antes do dia da vinda do Filho do Homem, ou seja, o mal vai ficar cada vez pior e a luz vai ficar cada vez menor, era algo parecido. Right. But the actual falling away was from the apostles' doctrine. Right. And what they Mas essa taught queda foi, na verdade, da doutrina apostólica, about the first century return. sobre o retorno do primeiro século. The So if the epistle. apostasy, following up on what she said, if the great apostasy happened in the first century, when the apostles' creeds were written in the 300s, 400s, and 500s, Então, sequenciando o que ela disse, se a apostasia acontecer no primeiro século e os credos apostólicos no século 3 ou 4, that wasn't the apostasy. essa não foi a apostasia. Apostasy happened in the lifetime of the 12. A apostasia aconteceu no tempo de vida dos 12. So if the apostasy was bad in the lifetime of the 12, now fast forward 400 years. Então, se a apostasia estava ruim no tempo de vida dos 12, It's gotten worse, not better. se a apostasia aconteceu no tempo de vida dos 12, o que vocês acham que está acontecendo hoje? O negócio ficou pior, não melhor. The epistles that were written closer to 70 AD document this apostasy as it was happening. As epístolas escritas próximas do tempo de 70 AD registraram essa apostasia acontecendo. For example, Rav Shaul told the Galatians, Por exemplo, Rav Shaul disse aos Gálatas: I marvel that you are turning away so soon from him who called you into his chesed to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want you to pervert the gospel of Mashiach. Can you read that slowly? Because I couldn't memorize the whole thing. I'm sorry. I marvel that you are turning away so soon. Eu me maravilho que vocês estão se virando tão breve. How soon? So soon, Very soon in the lifetime of Shaul. Shaul. Yeah. Quão breve? Breve o suficiente no tempo de vida de Shaul. From him who called you in the chesed of Mashiach Daquele que lhes chamou na Chesed do Mashiach. to a different gospel, Para um diferente evangelho, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Mashiach. que não é outro, mas uma que quer perverter o evangelho do Mashiach. So elsewhere, Rav Shaul spoke about false apostles Em outros lugares, o Shlomo Shaul falou sobre falsos apóstolos and deceitful workers e trabalhadores enganosos, disguising themselves as apostles of Mashiach, se escondendo como apóstolos do Mashiach. but they were really servants of Hasatan. Mas eles eram, na verdade, servos de Hassatan. 2 Corinthians 11, 13 and 14. 2 de Coríntios 11, do 13 ao 14. Rav Shaul also described those who profess to know Yahuwah, O Rav Shaul também fala sobre aqueles que professam conhecer Yahuwah, but in works they deny him, mas em obras eles o negam, being abominable, sendo abomináveis, disobedient, desobedientes and disqualified
e desqualificados for every good work. para toda boa obra. And you can find that in Titus, E vocês Chapter conseguem 1. encontrar isso em Tito, capítulo 1, verse 16. versículo 16. By AD in the 60s, Dentro dos anos 60 e pouco AD, Yochanan said the anti-Mashiachs had arrived. Yohanan disse que os antimashiachs haviam chegado. He said, "Little children, it is the last hour. Ele falou, queridos filhos, é chegada a última hora. Wait a second. The scripture said that in the first century, Peraí, as escrituras falaram que no primeiro século it was not the last day of the Adamic Mosaic age. não era o último dia da era mosaico-adâmica, What did you Yochanan? It was the last hour, mas era a última hora, not the last day. não o último dia. Does that sound like 2,000 years later? Isso soa como 2000 anos depois? The last hour. A última hora. It is the last hour, and as you have heard that the anti-Mashiach is coming, É a última hora. E como vocês ouviram que o antimashiach está vindo, even now many anti-Mashiachs have come, agora muitos antimashiachs vieram, by which we know that it is the last hour. pelo qual nós sabemos que é a última hora. 1 John chapter 2, verse 18. Can you repeat the scriptures? I'm sorry. 1 John 2, 18. 1 de João 2:18. So given all of this apostasy leading up to the second coming, Dada toda essa apostasia levando à segunda vinda, would it really be all that surprising to find that the post-AD 70 establishment erred temporarily regarding some non-essential doctrines? então seria surpreendente achar que esse erro da segunda vinda teria sido espalhado pelos erros doutrinários tão rapidamente, Such as the timing and nature of the second coming. tais como o tempo e a natureza da segunda vinda. I would disagree with that part. It is a major doctrine. Eu discordaria com essa parte, é uma doutrina principal. Salvation, the blood, Calvary, I got it. But Can I you would repeat the sentence? I'm sorry, I didn't catch it. yeah, he would say that salvation, Calvary is a major doctrine. Second coming is not. I would completely disagree with that, because then you have a bride who remains engaged without ever consummating. If you Ele don't dizia- consummate, you don't have the intimacy of the new covenant. Ele diria que o casamento do Cordeiro e a salvação são as doutrinas principais e a segunda vinda é uma coisa adjacente ou secundária. Eu discordo disso, porque se nós não temos a segunda vinda, basicamente nós somos uma noiva que não consumou até hoje, portanto nós ainda não somos casados com o Cordeiro. Então eu discordo dessa parte. We cannot be certain that the earliest post-second coming Kehillah Nós não podemos ter certeza que a primeira Kehillah pós-segunda vinda, what they believed about certain doctrines. o que eles acreditavam sobre certas doutrinas, We do know that the early Kehillah held that the New Covenant letters mas nós sabemos que a primeira Kehillah conhecia por causa de cartas, were in the highest regard, tinham As- tinham em maior estima isso, as evidenced by the thousands of manuscripts como evidenciado pelos milhares de manuscritos that they produced. que eles produziram. But we do not know for sure Mas how nós they, não sabemos de fato interpreted those inspired writings. como que eles interpretaram esses escritos inspirados. The reason for the murkiness is that we have so few extra biblical writings from this period. E a razão por esse nublar, por essas nuvens, é que nós temos poucos escritos desse período, Roughly from AD 70 to AD 100. aproximadamente de 70 AD até 100 AD. All we have are a few documents written by a few men, Tudo que nós temos são alguns documentos escritos por alguns homens, which is nowhere near enough to serve
as a representative sample. que não são nem um pouco suficientes para serem amostras representativas o suficiente. A theologian by the name of Charles Hodges said, Um teólogo nomeado Charles Hodges disse: "The writings of the Apostolic Fathers are too few to be taken as trustworthy representatives of the state of opinion Os escritos apostólicos são pouquíssimos para ser representativos dessa doutrina e suas opiniões in the Kehillah of the first 300 years. na Kehillah dos primeiros 300 anos. In other words, most of the documents we have are from the 300s forward. Em outras palavras, a maioria dos documentos que nós temos são dos anos 300 em diante. We really have no evidence that the believers denied the second coming in 100, 140, 160 AD. We have no evidence. Mas nós não temos evidência que All the denials of the second coming, those records start in the 300s and the 400s. Nós não temos evidência que os crentes já não começaram a negar a segunda vinda nos anos 100, 120, 140, depois do Mashiach, porque os registros que nós temos começam por volta do ano 300. 10 or 20 writers scattered over this period cannot reasonably be assumed to speak the mind of the whole Kehillah. 10 ou 20 autores desse período não podem razoavelmente ser os representantes de todo esse período no tempo. But we do have the records of the first century apostles. Mas nós temos os registros dos apóstolos do primeiro século. We know what they believed. Nós sabemos o que eles acreditavam. Why? Because it's called scripture. Por quê? Porque isso é chamado de escritura. The 12 believed that he would return in that generation. Os 12 acreditavam que ele retornaria naquela geração. Once they went to be with Yahusha, from 100 to 300, we got 20 writers, 20 people, and they all disagreed. So did the apostles have an opinion? Yes, it's called scripture. Agora, uma vez que eles faleceram, dos anos 100 até os anos 300 e pouco, nós temos no máximo 20 autores, e todos eles discordaram. Agora, os apóstolos tinham uma opinião sobre isso? Sim, essa opinião é chamada de Bíblia. So, therefore, we cannot say what the whole Kehillah believed. Portanto, nós não conseguimos afirmar o que toda a Kehillah acreditava. For the period following the first century, we can only say what a few men thought and believed as they have written in their work. Mas para o período pós-apostólico, a gente só pode ter como referência o que alguns homens pensaram e escreveram os seus pensamentos sobre. But we don't know the degree in which the entire Kehillah accepted them. Mas nós não sabemos o grau de aceitação de toda a Kehillah disso. There was no internet community. Não havia comunidade da internet naquele tempo. There was no time for this kind of qualitative reflection. Não havia tempo para esse tipo de reflexão temporal qualitativa. Their minds were more focused on persecution As mentes deles estavam mais focadas na perseguição from the hands of Rome. das mãos de Roma. It is false to say that the entire Kehillah forgot that the second coming and resurrection occurred in 70 AD. É falso, então, dizer que toda a Kehillah esqueceu a segunda vinda e a doutrina de 70 AD, Because this assumes that we have full information about every congregation, porque isso presume que nós temos informação completa sobre aquela congregação inteira, which we don't. o que nós não temos. So AD 70 to 100 Então, de 70 AD até 100 AD, was a time of transition for the Kehillah. foi um tempo de transição para a Kehillah. Sure, the head of the persecuting snake, Certamente, a cabeça da serpente perseguidora, which was Yerushalayim, que era Yerushalayim, had been cut off. tinha sido cortada. And believers had been vindicated because everything that Yahusha prophesied, E os crentes tinham sido vingados porque tudo que Yahusha profetizou, such as
the destruction of Jerusalem tal como a destruição de Jerusalém and the temple e o templo, and the end of the Old Covenant age e o tempo da antiga aliança, da era da antiga aliança, happened just like he said. tinham acontecido assim como ele tinha dito. While believers had been vindicated Os crentes And tinham sido vingados and would eventually spread throughout the Roman Empire and the rest of the world, e eventualmente teriam sido espalhados para o resto do mundo e do Império Romano. this did not happen overnight. E isso não aconteceu da noite para o dia. At this point, they were still only a small minority in the Roman Empire. Nesse ponto, eles ainda eram uma pequena minoria no Império Romano. Until Constantine converted to Christianity Até que o Constantino converteu para o cristianismo and made Christianity legal e fez o cristianismo legal in AD 313 em 313 depois do Mashiach, AD, through something called the Edict of Milan, através de algo conhecido como o Édito de Milão. believers were often treated as persona non grata. Os crentes normalmente eram tratados como persona não grata. The earliest post-New Testament believers likely had neither the time nor the means to write extra biblical commentaries. E os crentes pós Novo Testamento provavelmente não tinham nem o tempo nem os recursos para escrever esses comentários extra-bíblicos. Most of them were just trying to survive because most of them were slaves. A maioria deles estavam tentando sobreviver porque a maioria deles eram escravos. But neither did they have to write extra biblical commentaries. Mas tampouco eles tinham que escrever comentários extra-bíblicos. After all, they already had the words of Yahusha. Porque eles já tinham as palavras de Yahusha. They already had the words of the apostles, Eles já tinham as palavras dos apóstolos, which were being copied and circulated among the independent assemblies. que estavam sendo copiadas e distribuídas entre as assembleias daquele tempo. So why would they confuse things with extra biblical commentary? Então, por que eles confundiriam as coisas com comentários extra-bíblicos? As for the few extra biblical writings that we do have from this time, Agora, para os escritos bíblicos que nós temos desse tempo, they reveal that there was much division and error in those early days. extra-bíblicos, perdão, eles revelam que havia muita divisão e muitos erros naquele tempo. There's a book called The Divine Rule of Faith and Practice. Há um livro escrito chamado A Regra Divina de Fé e Prática, which was long regarded as a classic defense of the principle of scripture over tradition. que foi por muito tempo caracterizado ou chamado de um princípio de defesa contra a tradição em prol da Escritura. So this division and error is documented, Então, essa divisão e erro estão documentados, and the conclusion is that the more biblically correct the commentaries were of this time period, e a conclusão é que quanto mais os comentários eram biblicamente corretos nesse tempo, the less they were preserved. menos eles eram preservados. From the extracts that we have, They were preserved. Dos extratos que nós temos, né? They began to choose tradition right, over over the scripture. from the extracts that we have from the early fathers, Dos extratos que nós temos dos primeiros antepassados, it's very evident that there was much division of é muito sentiment. evidente que havia muita divisão de sentimento. Even upon the highest points of faith, Até nos pontos mais altos da fé. and consequently, that some among them were involved in very serious error. E, consequentemente, muitos deles estavam envolvidos em erro muito sério. I would ask, are we to be surprised that such was the case in a vast society consisting of an immense number of distinct and independent groups like E eu perguntaria se esse era o caso em uma sociedade composta de vários e distintos grupos.
like the primitive Kehillah. como a Kehillah primitiva. It must be added without any wish to depreciate the value of those remains of antiquity that we have. Tem que ser adicionado entre esses muitos registros de antiguidade que nós temos, That it's more than probable that there were hundreds of bishops. Okay. In the primitive Kehillah, que é mais do que provável que haviam vários bispos na primeira Kehillah. Bishop is a fancy word for overseer. overseers, O bispo é uma palavra chique para supervisor, that were far better able to give us a correct view que eram muito mais capazes de nos dar a ponto de vista correto than some of those writings which have happened to come down to us. que alguns desses escritos que aconteceram de chegar até nós. What's also fascinating is how sharply the early Kehillah fathers criticized their predecessors. O que também é muito surpreendente é o tamanho de quão afiadas eram as críticas dessa galera para os seus antecessores. Consider what Eusebius, Considere o que Eusébio, the father of church history, o pai da história da igreja, said in about the year AD 300 disse por volta do ano 300 AD, about somebody named Papias, sobre alguém chamado Pápio, who lived around AD 100. que viveu por volta do ano 100, cento e pouco AD. Keep in mind, Papias was likely a disciple of John. Tenham em mente que o Pápio provavelmente foi um discípulo de João. Yet, Eusebius criticized Papias sharply. Ainda assim, Eusébio criticou o Pápio com bastante severidade. Here's what Eusebius said about him. Isso é o que Eusébio disse a respeito dele. Papias gives also other accounts which he says came to him through unwritten tradition. Pápio também diz que ele pregava certos registros que ele disse que vieram até ele através de tradição não escrita. Certain strange parables and teachings of the Mashiach Certas parábolas e ensinos estranhos do Mashiach and some other more mythical things. e outras coisas mais míticas. To these belong his statement that there will be a period of some 1,000 years after the resurrection of the dead. Can you repeat the whole thing? I'm sorry, I didn't catch it. This is where you can find his statement. Repeat that, Rick, so you didn't catch it. Yes, I am. This is where you can find his statement É aí que você consegue encontrar a declaração dele, that there will be a period of some 1,000 years after the resurrection of the dead, que tem que haver um período de 1000 anos depois da ressurreição dos mortos, and that the kingdom of Mashiach will be set up in material form on the earth. e que o reino do Mashiach seria estabelecido em forma material na terra. I suppose he got these ideas through a misunderstanding of the apostolic accounts. E eu suponho que ele entendeu errado essas ideias através dos relatos apostólicos, Not understanding that the things said by them were spoken mystically, não entendendo que as coisas ditas por eles foram ditas de forma mística, like in figures or like parables. como em figuras ou em parábolas. For Papias appears to have been of very limited understanding, Pois o Pápio aparenta ter tido um entendimento muito limitado, as we can see from his writing. como nós podemos ver dos escritos dele. And he was discipled by John himself. Right. E ele foi discipulado pelo próprio João. But it was due to him that so many of the original fathers of the Kehillah, Mas foi after him, através dele que muitos pais da Kehillah, depois dele, adopted a similar opinion. adotaram uma opinião similar. So note the various points that Eusebius makes. Então, notem os vários pontos que Eusébio faz. He begins by saying that Papias, who was likely a disciple of the Apostle John, Ele começa dizendo que o Pápio, que foi possivelmente um discípulo do apóstolo João,
based his biblical interpretations on unwritten traditions, strange parables, and mythical things. Baseou a interpretação do Eusébio em fábulas, tradição e coisas míticas. Would he be talking about Revelation? Ele estaria falando sobre o livro de Apocalipse? All I know is that stuff got perverted by those who were taught by John. Mhm. So are we surprised that that might have included the return of Yahushua? O Right. ponto aqui é que as coisas ensinadas, Isn't o that ponto just aqui é que as, we don't see it, we deny it. o ponto é que as coisas ensinadas por João já estavam sendo pervertidas e muito mal entendidas por volta do ano 300 e pouco. Então, seria surpreendente que a segunda vinda também teria adotado tal característica, As opposed to scripture. oposto às escrituras. Eusebius then says that Papias took a literal view of the millennium O Eusébio também fala que o Pápio pegou um entendimento muito literal do milênio Pay attention. and the kingdom of Mashiach e do reino do Mashiach because of his ignorance of figurative language. por causa da ignorância dele da linguagem figurativa. Read it again. So John apparently did Então, not aparentemente, teach a literal João não millennium. ensinou. Aparentemente, João não ensinou um milênio literal. John did not teach a literal millennium, João não ensinou um milênio literal. but his student Papias did Mas o estudante dele, o Pápio, o fez. in the great apostasy of the first century. Da grande apostasia do primeiro século. Mhm. So where did this idea of a literal millennium start? Então, onde que essa ideia do milênio literal começou? Isn't that what everybody believes today? Não é o que todo mundo acredita hoje? We are lying to people because we deny a literal millennium. Nós estamos mentindo para as pessoas porque a gente literalmente nega um milênio literal. So he came up with a physical millennium on earth, right? Mas esse cara inventou um milênio físico na Terra. Remember, I say it again. This was John's disciple. Lembra, eu digo de novo, esse era um discípulo de João. Not 500 years later when the Roman, you can't blame everything on the Catholics. Não 500 anos depois na Igreja Católica. Não dá para culpar os católicos por tudo. So basically, the body of Messiah, other than the ones who recorded scripture, denied the fact that he had returned. And this is a plague that has been going on for 2,000 years. It didn't start yesterday. Então, basicamente, os discípulos dos discípulos do Mashiach já estavam pragueando o corpo do Mashiach com o torcer desses eventos. Isso não é uma coisa que começou isso não é uma coisa que começou agora. É algo que já está 2 milênios estragando o corpo do Mashiach. Next, Eusebius says that Papias was of very limited understanding, Depois o Eusébio fala que o Pápias tinha um entendimento muito limitado, as one can see from his writing. como alguém pode ver dos escritos dele. Lastly, Eusebius says that Papias influenced later fathers of the Kehillas. E por último, o Eusébio fala que o Pápios ele inspirou os últimos pais da Kehillah. So Papias's faulty views changed the trajectory of the establishment's positions. Então, os pontos de vista falhos do Pápios estabeleceu os erros e as doutrinas e as divisões deles. In other words, instead of understanding straight scripture, they went off on a tangent. Em outras palavras, ao invés de entender as escrituras, ele saía em tangentes. Which the tangent, instead of scripture, were accepted. They were accepted as correct. E esses pontos de vista, essas tradições, eventualmente foram aceitas como corretas. And they became enshrined into creeds and traditions. E elas foram entronadas nos credos e tradições. Yep. And it's not any different from what the rabbis did to the Torah, E isso não é diferente do que os rabinos fizeram com a Torá. because the way observant Jews understand the Torah today Porque a maneira como os judeus observadores entendem a Torá hoje is not what the Torah says. não é o que a Torá diz, It's what the rabbis say. é o que os rabinos dizem. Okay, so this
This teaching through the centuries became Orthodox truth. Então esse ensino, através dos séculos, se transformou um ensino ortodoxo. It's, you know, the game that many of us played when we were children is called telephone. Sabe o jogo que a gente jogava quando era criança, aquele telefone sem fio? For our friends in Brazil, I don't know if you ever played anything like that. But one person would have a message, Para meus amigos no Brasil, eu não sei se vocês brincaram disso, mas uma pessoa tinha uma mensagem and they would whisper it to their friend sitting next to them. e ele sussurrava para o amigo sentado do lado dele. And with a whole group of children sitting in a circle, E era com um grupo de crianças sentadas em um círculo, each one would repeat the message to the one after them. cada um repetia a mensagem para aquele do seu lado. And by the time the message came around to the original person, E no momento em que a mensagem chegava para a pessoa original, you couldn't recognize it. não dava para reconhecer ela. And that's exactly what happened here. E é isso exatamente o que aconteceu aqui. So, like we say, if you say something enough and with enough authority, with enough backing from most people, it will become truth. É como a gente diz, se tu disser a mesma coisa o tempo suficiente, com a autoridade suficiente para pessoas suficientes, eventualmente isso se torna uma verdade. Thankfully, we still have the actual words of Mashiach Felizmente, nós temos as verdadeiras palavras do Mashiach and the apostles with which to test these supposedly orthodox truths. e os apóstolos com as quais nós podemos testar essa verdade ortodoxa suposta. Something else that could explain how these people missed the second coming E outra coisa que também poderia explicar como que as outras pessoas perderam essa segunda vinda is that they claim that inspiration ended with the New Testament apostles. é que eles alegam que a inspiração acabou com os apóstolos do primeiro século, do Primeiro Testamento. 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. All scripture is given by the inspiration of Yahuwah Toda a escritura é dada pela inspiração de Yahweh and is profitable for doctrine, e é lucrativa para a doutrina, for reproof, para a repreensão, for correction, para a correção, for instruction para a instrução in righteousness, em justiça, and that the man of Yahuwah may be complete, para que o homem de Yahweh seja completo, thoroughly equipped completamente equipado for every good work. para toda boa obra. So, to be given by inspiration of Yahuwah, Então, para ser dado por inspiração de Yahweh, as the New Covenant translates it, como o Novo Testamento o traduz, means that the writers of the Bible significa que os escritores da Bíblia were supernaturally guided to write. eram sobrenaturalmente guiados a escrever. And indeed, they wrote what Yahuwah wanted them to say. E, de fato, eles escreveram o que Yahweh quis que eles dissessem. And while the biblical writers used their own words and writing styles, E enquanto os autores estavam usando as próprias palavras em estilos de escrita, Yahuwah supernaturally guided the process Yahweh sobrenaturalmente guiou o processo to make sure that his thoughts were para recorded. assegurar que os pensamentos dele fossem registrados. However, no such inspiration was promised for both post-biblical writings No entanto, tal inspiração não foi prometida para os escritos pós-bíblicos, and traditions. credos e tradições também. Inspiration was one of the supernatural signs and wonders Inspiração era um dos sinais e maravilhas sobrenaturais that Yahuwah used to establish his body. que Yahweh usou para estabelecer o corpo dele. It was a last days kind of a thing. Era um tipo de coisa dos últimos dias. However, once the foundation of the Kehillah was laid,
No entanto, uma vez que a fundação da Kehillah foi posta, There was no further need for inspiration. Well, script, I mean, no inspired writing, right? There was no further need for inspired writing, so it ended. uma vez que a fundação da Kehillah foi posta, não havia mais necessidade para inspiração, então ela terminou. But I have a question. Isn't that according to what was it, the Council of Nicaea that decided which books were good? And Right. But I mean, there's no new books in the last. If we disregard Enoch, Jubilees, in the last 1,500 years, nobody's writing any books of scripture. The ones that are inspired, like Jubilees and Enoch, were excluded from the canon. But what that means is, since the 800, 600, there's no new books that are inspired. Okay. But the books that are inspired would include the ancient texts, like Yes. Jubilees and Enoch. Isso significa basicamente que aqueles livros que foram cortados do cânon, como Hanok, como Jubileus, eles também contariam como os inspirados, porque de acordo com esses termos, a inspiração terminou depois do Novo Testamento, em termos de essas são inspiradas e todo o resto é extra-escritural, mas os livros ancestrais também seriam contados dentro dos inspirados. Portanto, eles deveriam estar no cânon, mas por causa de conselhos como o de Nicéia, eles foram escolhidos para estarem do lado de fora dos livros veiculados. So if the establishment, the people who were doing the teaching and the writers, Então, se o estabelecimento, as pessoas que estavam fazendo os ensinos e os escritos, the ones who lived later, aqueles que viveram depois, were doing what they thought was right in their own minds, eles estavam fazendo o que achavam certos nas suas próprias mentes. of course, whatever they were teaching about the second coming would have been mistaken. E claro, tudo que eles estavam ensinando sobre a segunda vinda estaria errado. Just like they were mistaken about the resurrection, Assim como eles estavam errados sobre a ressurreição, about food, sobre Right. comida, eating food without answering questions. comendo coisas sem responder perguntas, Just like they were confused about Pesach procedures. assim como eles estavam confusos sobre procedimentos da Pesach, Everybody was eating and drinking in a corner and not waiting for the Kehillah to gather. I mean, the error was when the scriptures say apostasy, it's not playing games. That's why Yahushua said in Luke 18:1, when I come back, which will be in a few years, will anybody still be following me? So are we surprised that for 2,000 years we've been getting fed by the traditions of men, but the only opinion that counts are the opinion of Yahushua and the 12, and they said when the Roman armies attack, that you will see the Son of Man coming on the clouds. That's the only opinion we need. se eles basicamente estavam errando os procedimentos da própria Pesach, cada um comendo no seu canto, não esperando pela Kehillah, é óbvio que eles estariam errando as questões sobre a segunda vinda. E desde então nós temos sido alimentados por tradição, mas a única opinião que importa é a opinião dos 12 apóstolos e de Yahushua. O que eles falaram nos seus escritos que foram dentro do primeiro século? Quando vocês virem os exércitos circulando a cidade de Jerusalém, é aí que começa a grande tribulação. Essas são as únicas palavras que nós precisamos. So for the most part, what we call today the Christian establishment Então, pela maior parte, o que nós chamamos hoje como de estabelecimento cristão, Roman Catholics, Protestants, and evangelicals católicos romanos, protestantes e até evangélicos, made mistakes about so many things eles fizeram Over- tantos erros sobre tantas coisas over the last 2,000 years. pelos últimos 2000 anos. So it shouldn't be at all shocking that they also made mistakes about doctrines such as the second coming. Então não deveria ser tão chocante que eles também cometeram erros quanto doutrinas sobre a segunda vinda. While many of the leaders and representatives throughout the past 2,000 years were brilliant thinkers, Enquanto que muitos líderes e representantes desse estabelecimento pelos últimos 2000 anos eram pensadores brilhantes and people of noble character, e pessoas de caráter nobre, and they did so much to bring Yahusha into to people who were lost, e eles fizeram tanto para trazer Yahushua para pessoas perdidas, for which they should be highly commended. pelos quais eles deveriam ser altamente estimados,
doesn't mean that they were infallible. Isso não significa que eles não cometiam erros. The fact that they disagreed among themselves on just about every Everything. doctrine O fato de que eles discordavam entre si sobre praticamente todas as doutrinas proves this. prova isso. Furthermore, some of them said and did things that would make most believers today cringe. Portanto, além disso, eles fizeram, alguns deles disseram e fizeram coisas que fariam a maioria dos crentes hoje ficarem com vergonha. For example, Por exemplo, Pay attention to this here. prestem atenção nisso aqui. Justin Martyr, O mártir Justino, who lived from 100 to 165, que viveu por volta do ano 100 ao ano 165, Oh boy. was one of the most influential apologists of the early church. foi um dos mais influentes apologistas da primeira igreja. Yet he taught that Ainda the, assim, ele ensinava the most optimal, the best, the perfect marriage was one without sex. que o casamento mais otimizado, mais perfeito formato era um sem sexo. So, of course, this directly contradicts Yahuwah's command to be fruitful and multiply. E claro, isso diretamente contradiz o mandamento direto de Yahweh para sermos frutíferos e multiplicarmos. And what Rav Shaul said to married couples, E o que o Shlomo Shaul disse para casais casados: not to deprive each other. não privem uns aos outros. Then there's Pope Gregory. Aí nós temos o Papa Gregório. He lived from 540 to 604. Ele viveu de 540 a 604. Too long in my opinion. Demais, na minha opinião. He said, or he wrote, the end of the world is drawing near. Ele disse ou escreveu: o fim do mundo está se aproximando. What year was that? Between 540 and 604. 6th century. We're still here. Nós estamos aqui ainda, gente. I don't know what is happening in other parts of the world, but in Eu não this sei o que country, eu não sei o que está acontecendo em outras partes do mundo, mas neste país, where we live, the world no longer announces its end, mas eu não sei em outras partes do mundo, mas nesse país onde vivemos, o mundo não mais anuncia o seu fim, but demonstrates it. mas o demonstra. He also said that the anti-Mashiach, Ele também disse que o anti-Mashiach, the enemy of Yahuwah, o inimigo de Yahweh, is near at hand. está próximo às mãos. Of course. And then in the year 595, The anti-Messiah is supposed to stand in the temple. So when this clown said that, was there a temple where the anti-Messiah was going to stand? No, there was a Vatican, but it didn't say in 2 Thessalonians 2 that the man of sin was going to stand in the Vatican. It said the man of sin was going to stand in the temple. O problema é que o homem do pecado tinha que ficar de pé no templo, mas no templo, o homem do pecado tinha que pisar no templo, mas no momento em que esse palhaço falou isso, não existia mais templo para o anticristo pisar dentro. Tinha o Vaticano, mas 1 Tessalonicenses 5 não fala do Vaticano, fala do templo, que o homem do pecado tinha que entrar no templo. and then in 595, Mas aí no ano 595, he denounced the Patriarch of Constantinople ele denunciou o patriarca de Constantinopla as being the forerunner of the anti-Mashiach. por ser o antecessor do anticristo. That was the Orthodox Church? Ich weiß. Yeah. Zusammen Goyen. What- Zusammen Mishegoyen. I think it's what became Weiß ich nicht. the Orthodox Church, the Russian Orthodox, the Greek Orthodox. Eu acho que essa aqui virou a igreja ortodoxa cristã, romana, grega, russa, etc. This part of Rivka's teaching, we're going to subtitle as the clown car. The Essa clown. parte do ensino da Rivka, a gente vai anunciar. These are the futurists of yesteryear. Mhm. Essa parte do ensino da Rivka, a gente vai botar o subtítulo de A Carroça dos Palhaços, porque esses eram os futuristas do passado ancestral. And then we have the Crusades. E aí nós temos as cruzadas. That was from 1095 to 1291. Isso foi de 1095 a 1291. So the Crusades were against Muslims, As cruzadas foram contra muçulmanos,
Jews, judeus and even fellow believers. e até contra companheiros cristãos. While there was probably some initial justification for these crusades, E embora possa ter havido uma certa justificação inicial correta para essas cruzadas, they became evil really fast. elas se tornaram malignas muito rapidamente. Then there were the Inquisitions Então houveram as inquisições, from 1100 to 1500, de 1100 até 1500, which is a horrific blight on, I guess you'd have to call it church history. que foi basicamente um fungo horrível no que você pode chamar de história da igreja. So-called heretics, Autoproclamados hereges, those who opposed the Roman Catholic Church, aqueles que se opõem à igreja católica romana, were tortured and killed in the most horrible ways imaginable. eles foram torturados e mortos das maneiras mais horrivelmente imagináveis. And this was done, mind you, Go ahead. by those claiming to represent Mashiach. Isso foi feito, tenham em mente, por aqueles que alegadamente representavam o Mashiach. Okay, next we have Martin Luther. Depois nós temos o Martinho Lutero. He lived from 1483 to 1546. Ele viveu de 1483 a 1546. In spite of the many good things that Luther did, Apesar das muitas coisas boas que o Lutero fez, he was not infallible either. ele também não era infalível. He mistakenly taught that the Pope was the Antichrist. Ele erroneamente ensinou que o Papa era o anticristo. In fact, this view was so popular among the reformers Na verdade, esse ponto de vista era tão popular entre os reformistas that it was it eventually became part of the Westminster Confession of Faith. que eventualmente se transformou parte da confissão da fé de Westminster. Although it was later wisely removed. Mesmo que ela tenha posteriormente sido sabiamente removida. And Luther also mistakenly taught O Lutero também erroneamente ensinou, I don't want to say this part. Go ahead. What's wrong? He also taught that the sun revolves around the earth ele também ensinou que o Sol gira ao redor da Terra, based on his interpretation of Joshua chapter 10. baseada na interpretação dele de Josué capítulo 10. And Luther also wrongly believed that he was living in the last days Lutero também acreditava que ele estava vivendo nos últimos dias, and that the second coming was imminent. que a segunda vinda era iminente. How many years ago was that? 600. He lived from 1483 to So he 1546. believed it was in his lifetime. Ele viveu quase 600 anos atrás e ele acreditava que o fim do mundo era no tempo de vida dele. Then there was the persecution of the Little do Anabaptists. the Protestants know that instead of following Peter, Paul, and Yahusha regarding the timing of the second coming, all the Protestants follow Luther's teaching that he was going to come back in the 1500s. Now, Protestants may not know this, but that's basically what they're doing. They're ignoring the testimony of Scripture because they're basically Lutherans. Os protestantes, eles basicamente ignoraram os ensinos dos 12 apóstolos e das próprias palavras de Yahusha em prol dos ensinos de Lutero. Então, até hoje, os protestantes talvez não saibam, mas eles ainda são, em essência, luteranos por causa do Lutero. Então, ouvindo o que ele ensina ao invés do que o Mashiach ensinou. Then there was the persecution of the Anabaptists. Depois houve a perseguição dos anabatistas. After Protestants gained some popularity and political power, Depois dos protestantes terem ganhado certa popularidade e poder político, they followed in the footsteps of Roman Catholics eles seguiram sobre as pegadas dos católicos romanos and persecuted those who opposed their doctrines. e perseguiram aqueles que se opunham às suas doutrinas. Protestants stretched Anabaptists on the rack, Os protestantes esticaram os anabatistas numas molduras de madeira,
burned them at the stake, os queimaram na estaca and drowned them. e os afogaram. There's a quote here that says, if these heretics want water, let them have it. Tem uma citação aqui que diz que esses hereges querem água, que eles tenham ela. That was a declaration that was made by the Zurich Council in 1526. Isso foi uma declaração feita pelo Conselho de Zurique em 1526, um conselho protestante. The Roman Catholic Church also persecuted Anabaptists. A Igreja Católica Romana também perseguiu os anabatistas. Okay, now we're getting closer to our time. Agora a gente está chegando mais perto do nosso tempo. A man by the name of Harold Camping, Um homem pelo nome de Harold Camping, Griffin, remember the guy I used to listen to? yep, Family Radio. Remember him, Mamos? Family Radio. he lived from 1921 to 2013, ele viveu de 1921 a 2013, was an extremely popular evangelist, era um author, evangelista extremamente popular, an author and a radio broadcaster autor e transmissor de rádio in the 1980s, the 1990s, and the 2000s. nos anos 80, 90 e 2000. At his peak, his radio show reached over 150 different markets in the United States. No seu pico, o programa de rádio dele alcançou 150 mercados nos Estados Unidos. Harold Camping. And yet, Camping made a number of false prophecies. Ainda assim, o Camping fez um número alto de falsas profecias. He first predicted that Judgment Day would occur on or about September 6th, 1994. O Camping primeiro previu que o dia do julgamento aconteceria em 6 de setembro de 94 ou por volta desse momento. When it failed to occur, Quando, he revised the date to September 29th, quando isso falhou em acontecer, ele revisou a data para dia 29 de setembro. and then to October 2nd. E aí para dia 2 de outubro. Oh, really? He kept shifting the dates. So in 2005, Camping, Dois- go ahead. Em 2005, Camping predicted that the second coming of Mashiach would be May 21st, 2011. Em 2005, o Camping previu que a segunda vinda do Mashiach seria no dia 21 de maio de 2011. Whereupon those who were saved would be taken up to heaven in the rapture, Sobre a qual aqueles que eram salvos seriam tomados para os céus no arrebatamento. and there would follow Dream on. and there would follow 5 months of fire, brimstone, and plagues on the earth. E seguiriam 5 meses de fogo, enxofre e pragas na terra. That's all? That's it. With millions of I people thought the dying. tribulation was 3.5 years. Where do you get 5 months from? I don't know. Eu pensei que a Não- tribulação era 3 anos e meio. Onde é que ele tirou 5 meses? With millions of people dying each day, Com milhões de pessoas morrendo todos os dias, culminating on October 21st, 2011, culminando no dia 21 de outubro de 2011, with the final destruction of the world. com a destruição final do mundo. Not the end of the age, the end of the world. Não o fim da era, o fim do mundo. Now, here, Chuck Smith is mentioned, okay? O Chuck Smith é mencionado aqui. Let's talk about But Chuck Smith said a lot of things that were right on, Mas o Chuck Smith falou muitas coisas que estavam muito corretas. but this was not one of them. Mas essa aqui não foi uma delas. So he lived from 1927 to 2013. Ele viveu de 1927 a 2013. In 1978, Em 78, he wrote, ele escreveu: "From my understanding, I am convinced that Yahusha is coming for his Kehillah before the end of 1981. Pelo meu entendimento, eu estou convencido que o Senhor virá para a sua igreja antes do fim de 1981. And then in 1980, he wrote, "The last days are upon us. Aí depois, em 1980, ele escreveu:
Os últimos I dias estão sobre nós. I believe that it won't be long until we see the second coming. Eu acredito que não será muito tempo até que vejamos a segunda vinda. And I knew that this was going to come next. Huh? E eu sabia que isso Hal aqui ia vir depois. Hal Lindsey, O Hal Lindsey, he wrote a very popular book called The Late Great Planet Earth. ele escreveu um ótimo livro chamado O Falecido Planeta Terra. Did that scare the heebie-jeebies out of anybody? Oh, E yeah. isso assustou todo mundo. Hal Lindsey, that book was published in 1973, Esse livro foi publicado em 73 and it sold over 28 million copies by 1990. e ele vendeu 28 milhões de cópias até 1990. Lindsay taught that the rebirth of Israel in 1948 Ele ensinou que o renascimento de Israel em 1948 was a fulfillment of Matthew 24. foi um cumprimento de Mateus 24. Then in another book, a later book, E depois um outro livro posterior, Lindsay wrote that the decade of the 1980s could be very well the last decade of history as we know it. ele escreveu que a década dos anos 80 poderia ser a última década da história como nós a conhecemos. In 1992, Lindsay said that he still believed that he was living in the generation that would witness the fulfillment of the signs of the end. Em 92, o Lindsay disse que ainda acreditava que estava vivendo na geração que veria o testemunho dos sinais do fim. And in 1994, he said that we were on the very brink of the rapture. E aí, em 94, ele falou que a gente estava no limite do arrebatamento. He said, "This is the generation. Ele falou, essa é a geração, All the signs are there. todos os sinais estão lá. In fact, looking at the state of the world today, I wouldn't make any long-term plans." Aliás, olhando o estado do mundo hoje, eu não faria nenhum plano de longo termo. Where's that poor noisemaker? Do we still have it, Rick? Can you draw? Probably. He said, I didn't ask to be a hero, Ele falou, eu não pedi para ser um herói, We can be heroes but just for one day. I guess I have become one mas eu acho que eu me tornei um, because of my books. por causa dos meus livros. That's loud. So I accept it. But if I'm wrong about this, I guess I'll become a bum. Então eu aceitarei. Mas se eu estiver errado sobre isso, eu acho que eu vou me tornar um vagabundo. Then we have Pat Robertson. Aí nós temos o Pat Robertson. Please stop. Please stop. You need to quit if I keep. No, it hurts. Pat Robertson lived from 1930 to 2023. O Pat Robertson viveu de 1930 a 2023. He was very popular. Ele era muito popular. He was a televangelist, Ele era um televangelista, a political commentator. um comentador político. And for president 2 or 3 times. He was a former Southern Baptist minister, Ele era um antigo ministro batista sulista. and he even ran for president. Ele até concorreu à presidência. He had a long track record of false prophecies. Ele tinha um histórico longo de falsas profecias. Okay. In 1976, he predicted that the world would end in 1982. Em 1976, ele previu que o mundo acabaria em 1982. In 1979, he and his staff actually made plans to go to Jerusalem to film and broadcast the second coming. Em 79, ele e a equipe dele fizeram planos para ir para Jerusalém para filmar e transmitir a segunda vinda. That was a funny one. That's funny. In 1980, he said that the
Anti-Mashiach was born around 1954, Em 1980, ele disse que o anticristo tinha nascido em 54 e estava sendo polido e podado, and he was being groomed to be the satanic Messiah. para ser o Messias satânico. In his 1990 book, The New Millennium, No livro dele de 1990, O Novo Milênio, Robertson said that the world would be destroyed on April 29th, 2007. o Robertson disse que o mundo seria destruído no dia 29 de abril de 2007. Just before the 2020 Coloring in the hair. just before the 2020 election, Pouquinho antes da eleição de 2020, Robertson claimed that Yahuwah told him, without question, that Trump is going to win the election. o Robertson alegou que Yahweh tinha dito para ele que, sem dúvida, o Trump ganharia a eleição, Which would be followed by mass civil unrest. o que seria seguido por problema gigantesco civil. And then 5 years later, E aí, 5 anos depois, a giant asteroid will destroy the earth. um gigante asteroide destruiria a Terra. Wasn't that last year, 2035? That's exactly right. You must have missed it. I'm Acho que telling ele you. errou. And that would be all in fulfillment of Bible prophecy. E tudo isso seria em cumprimento de profecia bíblica. And here's another one. E aqui tem mais um. Jack Van Impe, O Jack Van Impe, who also passed away in 2020, que também faleceu em 2020. was an immensely popular American televangelist known for his eschatological commentaries in which he meshed together the news of the week with Bible prophecy. Ele era televangelista americano imensamente popular pelos seus comentários escatológicos, nos quais ele mergia as notícias da semana com profecias bíblicas. Van Impe's programs still air around the world. Os programas do Van Impe ainda passam por todo o mundo. In 2001, he said, Em 2001 ele disse, and this is something that I know all of us know about, isso eu sei que todo mundo aqui sabe, the 666 system of the Antichrist is just about here. o sistema de 666 do anticristo já está aqui quase. And America is Babylon of Revelation 18. E os Estados Unidos são a Babilônia de Apocalipse 18. So, and he also suggested that the beginning of the millennial reign of Mashiach E ele também sugere que o começo do reino milenário do Mashiach would be near the year 2001. seria próximo do ano 2001. In 1997, Van Impe said that China would be in an end-time war by 2006. Em 1997, o Van Impe disse que a China estaria numa guerra do fim do tempo em 2006. You know the sad part? These guys never apologize. Sabe qual é a parte Not for error. We all make errors. But for misleading Yahuwah's sheep. Sabe qual é a parte triste? Esses caras nunca pediram desculpa, não por erro, todo mundo erra, mas por guiar errado as ovelhas de Yahweh. What you have is the answer to the question. O que você tem aqui é a resposta da pergunta. For 2,000 years, why didn't nobody believe that Messiah returned? Por que por 2000 anos ninguém acreditou que o Mashiach retornou? Because these are the people. Porque esses são as pessoas. And they're date setters. E eles são estabelecedores de data. Those who believe the writings of the 12 apostles never have to set dates, and they never have to apologize for their wrong dates. Mas aqueles que acreditam nos ensinos dos apóstolos não têm que se desculpar por estabelecer datas, porque isso não acontece. In 1997, Van Impe said that China would be in an end-time war. I just said that. Next one is Benny Hinn. O próximo é o Benny Hinn. The anointing. Good morning, Holy Spirit.
who, Maybe, you guys want me to throw my jacket at you right now? I can. Querem que eu jogue meu terno em cima de vocês? You want me to get a jacket? Okay, no, I don't want to do that. But I'll only get a jacket if you promise to fall down. Eu só vou pegar um terno aqui se vocês prometerem cair no chão. You're stuck. You're up against the wall. Get the talit out, do the Hebrew version of it. Yeah, really. okay, so he was born in 1952, Ele nasceu em 1952 and he's still with us, e ele ainda tá com a gente até hoje. wherever he lives. He just divorced his wife for the second time. Ele acabou de se divorciar pela segunda vez. Same woman, Susanna. Mesma mulher. So Benny Hinn, he's an Israeli. O Benny Hinn é israelense. I believe he's a Palestinian, right? Something. Yeah. Who is a televangelist, best known for his faith healing crusades, often held in big stadiums in major cities. Ele é um televangelista muito conhecido pelas suas cruzadas de cura pela fé, que são feitas em estádios em cidades grandes. In 1993, he said that the Oslo Accords were a sign of the end, and he assured people that Mashiach would return before they would be able to use their cemetery plots. Em 1993, o Hinn falou que os acordos de Oslo na Noruega eram os sinais do fim e ele assegurou o povo que Cristo retornaria antes que eles tivessem acesso e poderiam usar os seus terrenos do cemitério que eles tinham comprado. Say that part again. Say that part again. He assured Okay. his followers that what? He assured people that Mashiach would return before they would be able to use their cemetery plots. Really? Ele disse que o Mashiach retornaria antes que eles usassem os seus terrenos do cemitério. And then the story behind that is, so sell your plots and give me the money so I can get more stardust into your eyes. E a história por trás disso é: vendam seus jazigos e me deem o dinheiro para que eu continue financiando a minha obra e jogando pozinho mágico no olho de vocês. It's a clown show. And the reason it's a clown show, and we were part of the clown show, is because we agreed to disagree with the Almighty. Instead of being Bereans and saying, hey, is what Konachowski saying true? And being a Berean, they tell me ahead of time, I'm not going to read your stuff because we agree to disagree. Well, the problem is you're disagreeing with the Almighty. And so you're going to follow the next date setter. That you are prey. All the futurists listening out there, you are prey for the next date setter. Em outras palavras, isso aqui é um show de palhaço. E o problema é que nós fomos parte desse show de palhaço porque a gente basicamente acreditava nos caras que estabeleciam datas. E quando eles erravam, a gente acreditava nos próximos que estabeleciam datas. Por quê? Esses caras, eles concordaram em discordar com o Altíssimo. E se a gente não resolve isso, a gente vai continuar fazendo isso. Now, for those of us who are younger than 25, Agora, para aqueles de nós que têm menos de 25 anos, I'm really sorry that you missed what happened. perdão, Why porque eu fico triste que vocês perderam o que aconteceu. Y2K. 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 Why, Delilah? Y2K was a trip O Y2K foi uma viagem. because I'm gonna say what I remember, but because I thought you couldn't teach. everyone, You're doing a good job. everyone Eu vou dizer o que eu me lembro. was so worried that their computers were not going to work after the end of 1999. Tava todo mundo tão preocupado que os computadores não iam mais funcionar depois do final de 99. And they were so shocked that at the beginning of 2000, everything just kept on going. Tava todo mundo chocado que no final do ano 2000, que no começo do ano 2000 tava tudo funcionando normalmente. I knew it was all baloney. I thought they were talking about the jelly, the Vaseline. Eu sabia que tava tudo funcionando. Eu achava que eles estavam falando da vaselina. That it wouldn't work. Não funcionaria mais. I didn't know what they were talking about. Eu não sabia do que eles estavam falando. So many false prophets came out of the woodwork in droves. Muitos falsos profetas saíram da armação da parede em carreatas. Many expected that the Y2K computer bug would cause worldwide problems, Muitos esperaram que o bug de computador Y2K causaria problemas mundiais, such as the disruption of
water services, tais como a electricity, interrupção dos serviços de água, eletricidade, food delivery, entrega de comida, but the biggest one was the banking system. mas o maior de todos eram os sistemas bancários. That was the big one that everybody was worried about. Esse foi o grandão que tava todo mundo com medo. Get your pillows out. And transportation. E o transporte também. And it would lead to a complete breakdown in society. E isso levaria a uma completa destruição da sociedade. The end of the world. Many evangelicals linked Y2K to the Great Tribulation. Muitos evangélicos linkaram ou conectaram o Y2K à grande tribulação. I remember that. Jerry, You know, when my computer worked the next morning, what was it? 2000, right? yeah. And when my computer worked, 2001, I was shocked. Quando o meu No, computador, January 1st, 2000. Yeah. quando o meu computador começou a funcionar em 1º de janeiro de 2000, eu fiquei chocado. Jerry Falwell suggested that Y2K would be the confirmation of Christian prophecy O Jerry Falwell sugeriu que o Y2K seria a confirmação da profecia cristã, that it would be Yahuwah's instrument to shake this nation de que seria um instrumento de Yahweh para chacoalhar essa nação and to humble this nation. e para humilhar essa nação. The Y2K crisis might incite a worldwide revival that would lead to the rapture of the church. O Y2K é a crise dele e incitaria um reavivamento mundial e isso levaria ao arrebatamento da igreja. Then we have COVID. Aí nós temos o Covid. Luigi. Many leaders proclaimed that the virus was the pestilence or plague that was prophesied in Matthew 24:7 and Revelation 6, verse 8. Muitos líderes cristãos proclamaram que o vírus seria a pestilência ou a praga que estava profetizada em Mateus 24:7 e em Apocalipse 6:8. And they said that the coronavirus vaccine was the mark of the beast. E eles disseram que a vacina do coronavírus era a marca da besta. So that remains to be seen, I suppose. Isso permanece, isso ainda nós temos que ver, eu acho. The war in Ukraine Not exactly, because we know Nero historically. Neron. was the beast, Yeah, 666. but never mind. I don't want to talk about it. The war in Ukraine. A guerra na Ucrânia. Regarding this war, Greg Laurie of Harvest Church in California A respeito dessa guerra, o Greg Laurie, na Harvest Church, na Califórnia, said, I join these men. ele disse, eu me junto a esses homens. And he was referring to somebody named Jack Hibbs and Amir Tsafarty. E ele estava se referindo a homens chamados Jack Hibbs e Amir Tsafarty. In the belief that what is happening now in Ukraine is No a sign credo of, de que o que está acontecendo agora na Ucrânia is a sign of the times and proof that we are living in the last days. é um sinal dos tempos e prova de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Then there's the war with Hamas. Aí nós temos a guerra contra o Hamas. Some evangelical leaders proclaimed that the Israel-Hamas war is proof that we are living in the end times. Alguns líderes evangélicos proclamaram que a guerra do Israel contra o Hamas era, entre aspas, prova de que, entre aspas, nós estamos vivendo nos tempos finais, fecha aspas. That we are seeing those things happen before our very eyes. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Jack Hibbs of Calvary Chapel says, this is a time well documented in Scripture, at the very least, wars and rumors of wars. O Jack Hibbs, ele falou que esse é um tempo muito bem documentado nas Escrituras. By the way, No mínimo, guerras e rumores de guerras. before I forget, I want to share something that you've never heard before. Antes de eu esquecer, eu quero compartilhar uma coisa que vocês nunca ouviram antes. You ever read in the Olivet Discourse, there'll be wars and rumors of wars? Já ouviram no discurso do Monte das Oliveiras que haverão guerras e rumores delas? We look back and say, that's crazy. A gente olha para trás e pensa, pô, isso é loucura. There's always been war.
Sempre houveram guerras. How was that a sign of his coming? Como que isso era um sinal da vinda dele? Always been wars and rumors of wars. How was that a sign of his coming? Sempre houveram guerras e rumores de guerra. Como que isso é um sinal da vinda That dele? makes no sense in any generation except one. Isso não faz sinal nenhum em know qualquer why? geração, exceto uma. You ever hear of Pax Romanos? Sabe por isso? Sabe por quê? Porque In the já days ouviram of falar em Rome, Pax? there was no war. Isso só faz sentido em uma geração. Sabe por quê? Já ouviram falar de Pax Romanos? Lá não tinha guerra durante esse período. You know why there was no war in the days of Rome? Sabe por que não havia guerra nos dias de Roma? Because they squished it like a bug. Porque eles esmagaram a guerra como um mosquito. Until Rome split, Até que Roma se dividiu, Roman peace did not allow for war. a paz romana não permitia The guerra. whole world was at peace. O mundo inteiro estava em paz. When Yahushua said there will be, when I come back, Mas quando Yahusha falou, quando eu voltar, there's going to be wars and rumors of wars, meaning the Roman Jewish war, which was an anomaly because Rome had never known wars. haverá guerra e rumores de guerra. Once they established their kingdom. Isso seria loucura, porque uma vez que eles estabeleceram o reino deles, não ouviu mais se falar de guerra. That could not happen today. Isso não poderia acontecer hoje, Because for the last 2,000 years, there have been wars and rumors of wars. porque pelos últimos 2000 anos houveram guerras e rumores de guerras. But in the day Yahushua said that he would return, war was a strange, unheard of phenomenon. Mas The nos Romans, dias que, watch, with the sword and with the fist, they kept the peace. mas durante o Império Romano daquele primeiro século, eles mantiveram a paz com a espada e com os punhos. In Judea, of course. They wanted to keep, squench the uprising in Judea to keep the peace that they claimed was global. Basicamente, eles queriam esmagar a guerra na Judéia que eles mantinham através dos seus próprios meios, por qualquer custo que fosse. So this has been a taste of the many, many, many mistakes that the Christian establishment has made. Esse foi um gostinho dos muitos e muitos erros que o estabelecimento cristão fez. So if the Christian establishment could get these things wrong, would E it se o really be, estabelecimento cristão conseguiu errar essas coisas tão fortemente, would it really be all that surprising if it erred about the second coming? seria tão surpreendente que eles erraram também sobre a segunda vinda? Excellent. Yes.